Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor, com muita alegria estamos aqui retornando ao nosso canal. Este é o canal AD Caldeirão Grande. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso assunto que estamos tratando. Estamos falando sobre calvinismo e arminianismo. Ficamos aí 2 dias sem postar nada com relação a este assunto e queremos agora dar continuidade. Então, você que está nos acompanhando, você viu que nós começamos a falar sobre este assunto, especialmente tratando sobre aquilo que é chamado de TULIP, né? Que é o acróstico com 5 letras, e cada letra daquela representa um ponto do calvinismo, e vemos também o contraponto através do arminianismo, né? Então, essa questão do calvinismo e arminianismo, que vem realmente aí esse debate se arrastando por séculos, e a gente realmente está precisando falar algo sobre isso, para que possa, quem sabe, ajudar alguém que necessite. Então, no primeiro ponto da TULIP, nós tratamos sobre a depravação total, e a gente viu que na visão tanto de Calvino como de Armínio existe uma compatibilidade, ou seja, tanto calvinistas como arminianos estão de acordo que na queda o homem agora perdeu a capacidade de buscar a Deus por si só, enfim, de fazer o bem com relação a Deus. Agora, quando começa do segundo ponto da TULIP, que na visão de Calvino é chamada de graça irresistível, não é? É aquela graça que, segundo eles, que para os eleitos, eles não resistem. Nós vimos o contraponto do Armínio, que pelo fato do homem ter o livre-arbítrio, e também pelo fato da graça preveniente, não é? Por que a graça preveniente? Porque, na realidade, na depravação total, o homem por si só perdeu essa condição de buscar a Deus, e isto é ponto pacífico. Mas tem a graça preveniente, que é uma iluminação que parte de Deus, e o homem agora, através desta luz que ele recebe, desta graça, que é esse despertamento, o homem agora ele fica apto a usar o seu livre-arbítrio, e neste aspecto ele pode resistir ou ele pode aceitar a oferta da salvação. Portanto, o calvinismo fala da graça irresistível, que o homem ele aceita passivamente porque é Deus que está dando e o homem não pode rejeitar, e o arminianismo mostra que, pelo fato do homem ter o livre-arbítrio despertado, ele pode rejeitar. Portanto, graça irresistível, né? Na visão de Armínio, na visão das igrejas pentecostais no geral, na visão assembleiana, nós cremos na graça resistível. O homem pode resistir à graça de Deus. O terceiro ponto, nós tratamos sobre, na visão de Calvino, eleição, ou melhor, expiação limitada. E nós vimos no vídeo que, quando Calvino fala da eleição, da expiação limitada, ele está dizendo que a morte de Cristo, o sacrifício do Senhor Jesus, ele foi apenas em prol dos eleitos, não é? Então, somente para um grupo privilegiado, que aquele sacrifício, ele tornou-se eficaz. O nosso contraponto, o contraponto arminiano, é com relação à expiação ilimitada. Ou seja, inclusive a gente citou ali o versículo, que é o textual da Bíblia, João 3,16, mostrando que, na realidade, a morte de Jesus, o sacrifício que ele efetuou na cruz, foi por toda a humanidade. Todos os homens e cada uma das criaturas estão realmente incluídas no projeto de Deus para a salvação, não é? Se bem que, como a gente viu no segundo ponto, o homem pode resistir, mas ele tem condições de ser salvo, porque nós cremos na expiação ilimitada por toda a humanidade. E hoje nós veremos, não é? O quarto ponto, que é, na visão de Calvino, é chamada de eleição incondicional.
aquela questão da eleição. Segundo Calvino, Deus ele já elegeu antecipadamente aqueles que serão salvos, inclusive é para esses que, segundo ele, a graça é irresistível, esses não resistiram à graça, e segundo ele também, a expiação de Cristo foi limitada porque somente para eles. Então, ele fala dessa eleição incondicional, porque essas pessoas que foram eleitas, na visão dele, elas não resistirão e elas aceitarão passivamente serem eleitos. O contraponto de Armínio é que a isso ele chama de eleição condicional. Exatamente porque os pontos que nós já vimos vai fortalecer o argumento de que o homem, para ser eleito, ele realmente precisa dar o seu passo, que é exatamente a fé, né? Então, o Senhor, ele realmente entra com a graça, tá? Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Todavia, esta graça que é oferecida ao homem, o homem pode resistir. Por que pode resistir? Porque ele tem o livre-arbítrio e Deus não vai interferir na decisão humana, né? Deus criou seres humanos livres, né? Pessoas dotadas da capacidade de escolha, e ele não criou autômatos, ele não criou máquinas programadas. Por isso, a visão de Armínio e a visão que nós entendemos ser a visão bíblica, né? Por isso, a eleição condicional, ou seja, ela tem uma condição para acontecer na vida do indivíduo. Qual é a condição? O homem aceitar a oferta da graça. E ele aceita através da sua fé, é acreditar no sacrifício que foi efetuado no Calvário. Você vai ver em toda a Bíblia essa questão da condição. Deus sempre ele traz essa condicionalidade, principalmente com relação à salvação, né? Então, se creres, se me ouvires, né? Se aceitares. Então, sempre tem o se, porque depende muito da decisão do homem. Deus ele não vai violar de forma nenhuma aquilo que ele estabeleceu, aquilo que ele deu ao homem, né? Então, ele espera que o homem aceite de forma voluntária a oferta que está sendo oferecida para ele, que é a oferta da graça, para que ele possa experimentar a salvação. Então, estamos aqui para estar trazendo para todos vocês este esclarecimento e reforçando a nossa posição. Quando eu digo nossa, eu digo da maioria dos pentecostais, dos assembleianos, não é? De que nós, neste aspecto, somos arminianos, porque foi Armínio e aqueles que vieram depois dele, seus discípulos, que firmaram e, através do conhecimento da palavra de Deus, aceitaram esta posição de que, na realidade, para que eu seja eleito, eu preciso aceitar, eu preciso crer naquilo que Deus fez por mim. Então, isto é mais um ponto que a gente está realmente expondo aqui para vocês, não é? Este vídeo é pequeno, é apenas um esclarecimento, e amanhã, ou quem sabe depois, nós estaremos concluindo, trazendo o quinto ponto da tulipe, né? O quinto ponto da tulipe, e mostraremos também aquele acróstico também, que é chamado Factis, que é de autoria que realmente pertence à linha arminiana, né? Que é aquilo que Armínio ele pensava, ele ensinava e que realmente nós aceitamos com relação à salvação. Portanto, do lado de Calvino, nós temos aí a tulipe, não é? Que tem esses 5 pontos, e temos o Factis do lado do Armínio, que também vai falar dos 5 pontos no sentido inverso. Ou seja, só não o primeiro, que como eu disse, que é a depravação total, eles são realmente concordes neste ponto, mas nos demais existe na verdade um contraponto, não existe uma harmonia nos demais. Então, aquilo que Calvino fala com relação ao 2º, 3º e 4º ponto, o Armínio ele contrapõe, trazendo exatamente o contrário do pensamento e do ensinamento de Calvino. Então, espero que você tenha entendido, que você tenha compreendido o que eu tenho falado aqui. Você continue
pesquisando, buscando conhecimento e sabendo que isto é importante para fortalecer a nossa fé e o conhecimento com relação a este assunto que tem vindo à tona, né, que está sempre sendo divulgado ultimamente e que nós precisamos ter a nossa posição. Portanto, Deus abençoe a você mais uma vez, fique na paz e mais uma vez eu lhe peço que você possa se inscrever no nosso canal, você possa deixar o seu like também, fazer o seu comentário e quando você se inscreve, você está ajudando a gente a divulgar a palavra de Deus para mais pessoas. Portanto, faça isso, Deus te abençoe e até o próximo vídeo, que com certeza será uma bênção para todos nós. Fique na paz.